Chegamos à análise sintática. Aqui nós iremos trabalhar a frase, a oração, o período e saber o que quer dizer esse bando de coisas. E já iremos detonar acerca do sujeito. Olha aqui o que é a frase. Unidade comunicativa de sentido completo. Pode ser nominal ou verbal. Você sabe que a frase verbal é aquela que apresenta verbo ou uma locução verbal. Você já sabe que a locução verbal é quando você tem dois verbos, mas no final das contas eles são iguais a um. E aqui eu tenho uma frase nominal quando eu tenho apenas nomes, ou seja, não tenho verbos. Eu posso ter substantivo, posso ter adjetivo, posso ter advérbio, bacana? Tudo o que não seja nada de verbal, tá bom? Outro detalhe agora é a oração, né? Lembrando que nós estamos fazendo a diferença entre frase, oração e período. Já a nossa oração é anunciado que contém verbo ou expressão verbal, beleza? Quando eu falo expressão verbal, quero que você pense em locução verbal, tá bom? E o período é frase expressa por uma ou várias orações. Por isso que o período ele é chamado de período simples ou período composto, ok? E aí, é claro que essa nomenclatura, ela muda de acordo com a quantidade de verbos ou expressões verbais, e isso também vai mudar para a oração, tá bom? Em linhas práticas, vamos lá, ó. Vitória do Corinthians. Aqui nós temos basicamente somente uma frase, e essa frase é uma frase nominal. Beleza? Fogo! Fogo, aqui nós temos também uma frase, e é uma frase nominal. Cada macaco no seu galho, ó. Cada macaco no seu galho é uma outra frase. E ela aqui também é uma frase nominal. Carro atropela pedestre, ó. Aqui, pensa só. Aqui eu tenho frase, mas ela já é uma frase verbal. É também chamado de oração. Frase verbal é também chamado de oração, né? Oração absoluta e é também chamada de período simples. Silvio, esses vários nomes só por essa frasezinha sem graça? Sim. O que eu quero que você entenda, olha aqui para mim. Eu tenho verbo, atropela, já é oração, já é período simples. Carro atropela pedestre, já é frase porque tem sentido completo. Olha aqui, ó. Somente períodos terminam no ponto. Período termina em ponto. Ponto seguido, ponto parágrafo, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Período não termina em vírgula, não termina em ponto e vírgula, não termina em travessão, não termina em dois pontos. Período termina em um ponto. Até naqueles pontos sequenciais que são as reticências, você pode entender que ali eu termino um período. Beleza? De boa? Então tá aqui. Carro atropela pedestre, frase verbal, oração absoluta ou período simples. Lembrando que o nome é oração absoluta porque é uma única oração e período simples porque ele tem só uma oração, um verbo. Bacana? Beleza? Deu para entender? Por que que é frase? Sentido completo. Frase verbal, tem verbo. Oração absoluta, única oração com um verbo. Período simples, período formado por uma oração, um verbo. Bacana? Letra E diz assim: carro atropela pedestres, por isso a polícia foi acionada. Olha para cá, ó. Aqui, ó, adivinha o que eu tenho? Se você parar para observar, eu tenho o verbo atropelar e eu tenho a locução verbal foi acionada. Só por causa disso, eu tenho uma frase, tá bom? Eu tenho frase, mas eu também tenho aqui, ó, período composto. Período composto. A primeira oração, ó, ela vem daqui e vai até aqui. Aí eu vou colocar assim, ó, oração de número 1. A segunda começa aqui e termina aqui. Oração de número 2. Então aí eu tenho período composto.
Beleza? Período composto. Que horror! Aqui eu já tenho o quê? Frase. E essa frase é uma frase nominal. Muito obrigado. Aqui eu também tenho frase e essa frase também é conhecida como frase nominal, né? Sou mais nerd que Juquinha. Ó, cuidado nessas estruturas. Aqui eu tenho um verbo e o aluno ele vai olhar para uma estrutura como essa, aí ele vai pensar que aqui ele tem uma frase, aí ele vai chamar de frase verbal, aí ele vai chamar de oração absoluta e ele vai querer chamar de período simples. Não. Em algumas estruturas, olhe para cá que agora é o meu momento. Isso aqui é uma estrutura comparativa. Comparativa, Titi, sim. Não sei se você está vendo o conectivo comparativo aqui, que nós falamos em nossa aula de conjunção. Mais que, né? Você tem aqui o mais que, né? Esse mais que é comparação. Mas, Silvio, eu estou comparando o quê? Eu estou comparando o eu, né? Eu estou comparando o eu, que é esse cara aí, com o Juquinha. Esse aqui é o ser de número 1 e esse aqui é o ser de número 2. Só que aqui em estruturas comparativas é normal, olha o que eu falei. É normal o verbo da segunda oração, que você vai aprender que é um verbo chamado de oração subordinada, ele está implícito, omisso, oculto, elíptico, zeugmático. É como se a frase fosse: sou mais nerd que é Juquinha. Ou sou mais nerd que Juquinha é. O verbo entrou por aí. É que nem falar assim: Silvio dorme como um urso. Parece oração absoluta, parece período simples. Não é. Silvio dorme como um urso. É como se fosse Silvio dorme como dorme um urso, ou Silvio dorme como um urso dorme. É essa que é a diferença. Aí tá o pulo do gato. Então, neste caso, eu quero que você entenda que aí eu tenho período composto. E o meu verbo está... O segundo verbo está implícito. Pode ser que ele esteja aqui, pode ser que ele esteja aqui. Pronto. Sou mais nerd que Juquinha. Sou mais nerd que é Juquinha. Sou mais nerd que Juquinha é, que Juquinha seja. E eu tenho período composto. Beleza? De boa? Tranquilo? Vamos embora. Olha aí, ó. E o que é agora? Agora eu quero atenção porque nós vamos falar de um cara mega importante, que é o nosso sujeito. E o texto diz: trata-se do ser, do que se declara alguma coisa. É o ser de quem declara, o ser do qual se declara alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser, pasmem, substantivo, pronome, expressão substantivada, verbo no infinitivo e até oração. Já o predicado é a declaração do sujeito, tá aqui. Tá aqui. Já o predicado é a declaração do sujeito. Olha para mim. Sujeito, termo do qual, sujeito, pensou que tinha travado, né? Eu que tô travando. Sujeito é um termo do qual se declara alguma coisa e a declaração dele é chamada de predicado. Beleza? Olha aí, ó. Primeiro passo é sempre achar o verbo. Sempre achar o verbo. Quando você acha o verbo, sofreu, locução, ficamos chateados, trouxe, né? Você começa a perceber o quê? Que para achar o sujeito, são estipulados, desde quando você estava no ensino fundamental, algumas indagações, como quem, dirigida ao verbo, ou o que, também dirigida ao verbo. São diálogos que você trata com o verbo, ainda que o verbo não fale nada, para saber quem sofreu uma reformulação. Tá aqui, ó, a casa de Juquinha. Isso aqui é o nosso sujeito. Percebeu? Olha a letra B. Quem ficamos chateados? Nós.
isso aqui é o nosso sujeito. Beleza? Tudo isso aqui é o nosso sujeito. Olha a letra C. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O sujeito é a casa de Juquinha. Não é a casa. É a casa de Juquinha. E aí nós temos o núcleo bem aqui, ó. Núcleo. Núcleo, palavra mais importante. Eu não quero falar dele agora, a aula é minha. Vossa Majestade trouxe boas notícias. Quem trouxe boas notícias? Vossa Majestade. Aqui é o nosso sujeito. Olha aí, ó. Substantivo, casa. Pronome, nós. Pronome, Vossa Majestade. Quem plantar a paz, vai colher amor. Quem plantar a paz, vai colher amor. Aí, ó. Quem é que vai colher amor? Adivinha quem vai colher amor? Adivinha quem vai colher amor? Adivinha quem vai colher amor? Quem plantar a paz. Esse é o nosso sujeito, conhecido como sujeito oracional. Ei, eu não quero saber de ninguém revoltado agora. Ai, professor, mais nomes são mais nomes sim. Para passar no concurso tem que suar, tem que ralar, tem que padecer, olheiras agressivas nos olhos, entendeu? Boqueira, remela caindo no nariz, no olho, mas vai valer a pena. Tem que ralar. Se não ralar não tem graça, pô. Já dizia minha avó, tudo que vem fácil, vai fácil, dona Georgina, entendeu? Então, tem que ralar. Bora parar com essa miguelagem. Ah, é difícil. Então desliga essa aula, vai, desliga, eu tô esperando. Desliga, vai embora. Vai dormir. Vai dormir. Amanhã o teu plano de estudo tá acumulado. Vai. É um sujeito chamado de sujeito oracional. Por quê, Silvio? Porque dentro dele eu tenho um verbo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem será ferido? Quem com ferro fere. Quem acredita sempre alcança. Quem alcança? Quem acredita. É um sujeito oracional. Ler também é um exercício. O que é um exercício? Ler. Esse sujeito aqui é um sujeito de verbo no infinitivo. Não é um sujeito como na letra D. Na letra D eu tenho uma oração, por isso é que ele é oracional. Ó. Quem plantar a paz, né? Olha aqui, ó. É importante que você venha. O que é importante? O que é importante? Que você venha. Isso aqui, ó, é o nosso sujeito oracional. É claro que o sujeito do verbo vir, é o você. O sujeito, por exemplo, do verbo plantar, quem é que vai plantar? É o quem. Mas não é assim que se vê em prova. Esse sujeito, esse verbo dentro da oração, que é chamada de sujeito, ele é uma análise periférica secundária. As bancas gostam de chamar de quê? De sujeito oracional. Para as bancas mesmo é quem vai colher amor? Quem plantar a paz, né? O que é importante? Que você venha. Bacana? Então você vê aí na letra A, sujeito em forma de substantivo, na B, pronome pessoal do caso reto, na C, tratamento, na D, oracional, na E, verbo no infinitivo e na F, oracional também. Pode perceber que a letra F e a letra D, elas são iguaizinhas, porque são sujeitos oracionais, como diz o professor Gladstone Chaves de Mello. Chocou-me grandiosamente durante a reunião o fato de o sócio ter desviado verbas. Olha aqui, ó. O que me chocou? O que chocou? O fato de o sócio ter desviado verbas. Aqui eu também tenho um sujeito oracional. Beleza? Caraca, professor. Professor, isso é uma pergunta. E esse T aqui? Quem é que tem desviado? Isso aqui é um verbo no infinitivo impessoal, mas você pode atribuir como sócio, né? O sócio. Quem é que tem desviado? O sócio. Então, o sócio é sujeito do verbo ter. Mas qual é o sujeito do chocou-me? Ah, entendeu? Entre o sujeito do verbo ter, que é o sócio,
uma expressão nominal. E o sujeito de chocou-me, que é uma oração toda. Qual você acha que é mais interessante para a oração? Um sujeito nominal, que aparece em qualquer prova, ou um sujeito oracional, que aparece nas provas de grande exigência? Isso! Beleza? De boa? Chegou a hora da onça beber água. Chegou? Beber. O que chegou? A hora. Esse a hora aqui é o sujeito do verbo chegar. Mas quem é que vai beber água? Quem é que vai beber água? A onça. Não, aqui está escrito da onça. O sujeito aqui é da onça. Anote, por favor, em algum lugar. Em algum lugar, em algum lugar. Em tese, eu não sei se eu vou polemizar, cara. O que diz os grandes manuais? Eu não sei se eu falo. Eles falam bem assim, ó. Em língua portuguesa, o sujeito não pode ser preposicionado. Isso é o que a NGB determina, nomenclatura gramatical brasileira. Mas na prática não é o que se vê. Você vai ver aqui em chegou a hora da onça beber água, realmente, está errado. O correto era para ser como? Desta forma. Chegou a hora de a onça. Ai, Silvio, fica feio. Feio. Eu sou feio e tô dando aula. Agora sim, ó. Quem é que vai beber água? Quem vai beber água, ó? A onça. Aqui, ó. A preposição fora do sujeito. É assim que a nomenclatura gramatical brasileira preceitua. E eu discordo. Bota pra cima. Olha aqui, ó. Meus funcionários tiveram um ótimo rendimento no teste de promoção. Entre 5 a 10 foram aprovados, ó. Foram aprovados. Arruma aqui pra mim, por favor. 10. Aí eu pergunto, quem foi que tiveram um ótimo rendimento no teste? Meus funcionários. Pronto, sujeito do verbo ter. Mas quem é que foram aprovados? Meus funcionários? Não. Meus funcionários é um comentário genérico. Lá na frente, aula de estratégias argumentativas, nós iremos falar de método dedutivo, né? Então, quem é que foram aprovados? Entre 5 a 10. Cadê a NGB? Não era tu que era top? Tá aí, ó. Você tá vendo um sujeito preposicionado. Entendeu? Ou seja, pode sim. Só que eu nunca vi cair em concurso isso. Nunca vi. Se cair, você já sabe. Ah, porque em língua portuguesa o sujeito não pode ser preposicionado. Então, acorda, pode sim. Próxima questão. Agora chegou a hora da onça. Não, de a onça beber água. De a onça beber água. Entendeu? Ai, bora pra cima. Para que você comece a perceber, nós temos aí a classificação dos nossos queridos sujeitos. Sujeito simples apresenta um núcleo explícito. Sujeito composto apresenta 2 ou mais núcleos explícitos. E o sujeito oculto, o núcleo está implícito, mas identificável pelo contexto. Quero que você entenda que núcleo, opa, não é a verdinha. Núcleo.
substantivo, expressão substantivada. Substantivo e uma expressão substantivada. Bora? Bora? Olha aí. Diz assim, primeiro passo é achar o verbo. O fornecimento de água nos bairros das principais capitais brasileiras foi restabelecido. Aqui a locução verbal, hein? O que foi restabelecido? Toma essa lapada de sujeito. O fornecimento de água nos bairros das principais... Ai! Tudo isso é o sujeito. Toma, olha o tamanho desse cara. Professor, como assim? Tudo isso é o sujeito. O sujeito não é o fornecimento de água. É o fornecimento de água nos bairros das principais capitais brasileiras. E o núcleo está aqui, ó. Eu vou colocar bem assim, ó. Núcleo do sujeito simples. Poxa, Tite, eu achei que era água. Preposicionado. Bairros. Preposicionado. Principais capitais. Preposicionado. Tá ligado? Beleza? Aí. Pronto. Aí, ó, chibata. Esse é o núcleo. O que foi restabelecido foi o fornecimento. De quê? De água. Onde? Nos bairros. Da onde? Das principais capitais brasileiras. Eu sei que você tem fornecimento como substantivo, água como substantivo, capital como substantivo, mas o núcleo é fornecimento. É a face desse termo. Ninguém apareceu na festa. Quem apareceu na festa? Ninguém. Esse pronome aí já vai funcionar como sujeito e eu já vou chamar de sujeito simples, porque ele mesmo já é o núcleo. Concorda comigo? Ele já é o núcleo. Não tem pra onde correr, não. A nova treta entre Corinthians e Palmeiras na última partida se estendeu para fora do campo. O verbo é estender. O que se estendeu para fora do campo? A nova treta entre Corinthians e Palmeiras na última partida. Toma! Aí o aluno vê aí Corinthians, vê Palmeiras e acha que o sujeito é composto. Não, não foi Corinthians e Palmeiras que se estendeu, foi a treta. Treta. Núcleo do sujeito simples. Treta. Fornecimento. Treta. Beleza? Tranquilo? Na manha. Ó, consolidou-se na reunião um novo plano de gestão financeira. O verbo aqui é o quê? Consolidou-se. Perceba que ele está no singular, né? O que se consolidou? Tá aqui, ó. Respondo. Um novo plano de gestão financeira. Mas o que se consolidou foi a gestão? Não. Foi a financeira? Não. Então foi o quê? Plano. Plano é o nosso núcleo do sujeito. Então já vou colocar de núcleo do sujeito simples. Beleza? Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver. Quem é que não pode viver? Todos nós não podemos viver longe do amor, mas aqui é o eu. Quero ser como criança. É o eu, que aqui vai ser chamado de sujeito oculto. Elíptico, desinencial. Ai, professor, mas a NGB não registra essa classificação nos arautos da história. E quem disse que eu vou passar pano na NGB? Vou nada. A NGB tem muita inconsistência. Tô nem aí, eu não passo pano não. As provas de concurso não se fundamentam exclusivamente na NGB. Elas se fundamentam nos gramáticos. Eles são os estudiosos. A NGB é preguiçosa. Desculpa. Tá. Todas as vezes que o meu sujeito não estiver explícito, ele provavelmente vai ser um sujeito oculto. Oculto. Entendeu? Sujeito oculto, desinencial, elíptico. Beleza? E aí você começa a perceber como isso funciona.
né? Geralmente ele está ali figurando entre as pessoas gramaticais do verbo, mas o contexto, posso, não pode ser tu posso viver, nós posso viver, eles possam viver, é eu não posso viver. Onde deixaste minha bolsa? Primeiro é o verbo, deixaste. Quem deixaste? Se você olhar aqui é tu. Então eu tenho aqui de novo um sujeito oculto, desinencial ou elíptico. Por favor, cala a boca. Se você for ver, esse verbo ele está no modo imperativo. Estando no modo imperativo, quando eu falo eu calo, lembra, tem que lembrar. Eu calo, tu calas. Você tira o S, fica cala. Então aqui é como se fosse também o tu. Então eu tenho o sujeito desinencial. Ei. Oculto, desinencial e elíptico é a mesma coisa. Eu tô só mudando o nome para mostrar para você que eu sou nerd. Eu tô brincando. Aqui, ó. Sai daqui que é conversa de adulto. Sai. Quando ele coloca para você sai. Adivinha? Eu saio, tu sais. Tira o S, fica sai, tu. Então eu tenho de novo aqui um sujeito oculto. Mas quando ele fala, né, eu tenho de novo um sujeito oculto. Mas quando ele fala conversa de adulto, o sujeito, às vezes, ele pode ser, segundo Luiz Antônio Sacconi, um sujeito hipotético. É como se fosse assim, sai. Isso. Ei, e aqui, ó, vou justificar na letra I. Seria cômico se não fosse trágico. O que seria cômico? Você já percebeu que toda pessoa que fala ou que escreve seria cômico se não fosse frágil? Ou ela está lendo alguma coisa ou está vendo alguma coisa? É como se ela dissesse assim, cara, isso seria cômico se não fosse trágico. Isso seria cômico se não fosse trágico. Então, eu tenho aqui um sujeito também que é um sujeito hipotético. Silvia, essa classificação existe? Não. Porque o sujeito hipotético nada mais é do que o sujeito oculto, bebê. Então eu tenho o sujeito oculto. Ó, isso seria cômico se não fosse trágico, ou seria cômico se isso não fosse trágico. Esse sujeito, ele é um sujeito hipotético. Todo sujeito hipotético, ele é um sujeito oculto. Beleza? Sujeito hipotético é sujeito oculto. Sujeito hipotético é sujeito oculto. Sujeito hipotético é sujeito oculto. Tá bom? Beleza? É geralmente com a palavra isso, que é um pronome totalmente demonstrativo. Tá bom? Meus filhos são danados demais. Um dia esconderam meu celular no banheiro. Olha aí, eu te pergunto para você. Quem são danados demais? Meus filhos. Então aqui eu tenho um sujeito, né? Eu tenho um sujeito. Mas aí, quando você acha o sujeito, quem vai funcionar como núcleo do sujeito? Filhos. Então eu vou chamar aqui de núcleo do sujeito simples. Você vai saber? Se eu colocar SS, vai saber, né? Tá agoniado, quer passar? Olha aí, ó. Mas muitas pessoas, olhe para mim, não podem ver o verbo na terceira pessoa do plural, que é a pessoa eles, e eles querem dizer que é um sujeito indeterminado. Olhe para mim, por favor. Olhe para o texto. Será que esse sujeito está indeterminado mesmo? Será que eu não consigo determinar quem é esse sujeito? Hein? Eu consigo determinar quem é o sujeito? Dá para determinar quem é o sujeito? Dá. O contexto mostra. Quem foram esses que esconderam o meu celular? Meus filhos. Só que aí que tá, ó. A primeira oração, ela termina bem aqui, depois vem outra. Eu não tenho período composto. Eu tenho duas orações. Então, aqui, quando eu falo esconderam, quando eu coloco aqui esconderam, eu estou totalmente atrelado à primeira oração. Então, geral, o teu concorrente vai colocar sujeito indeterminado, mas não é.
Ele é um sujeito oculto, desinencial, elíptico. Porque o contexto permite... Mas, professor, por que eu não posso chamar de simples? Ado, cada qual no seu quadrado. O sujeito simples é na primeira oração. O sujeito oculto é na segunda. Ele é simples porque o núcleo é explícito. O núcleo não está explícito para o verbo esconder. Está explícito para o são danados, para o verbo ser. Está explícito para o verbo ser. Quem é que são danados? Meus filhos. Não está explícito para o verbo esconder. O verbo esconder não traz comentário explícito. Oculto. Oculto. Chateados com a decisão ficaram os funcionários e os visitantes. Peraí. Quem é que ficaram chateados? Os funcionários e os visitantes. E aí você começa a ver que funcionários e visitantes, todos ligados por artigo, são o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito composto. Aqui, ó, para você. Núcleo do sujeito composto. Vou escrever melhor. Núcleo do sujeito composto. 1. E núcleo do sujeito composto. 2. Tá aí. Núcleo do sujeito composto. E aí vem aqui a letra L. Tanto a dor quanto o arrependimento são necessários para a superação. Há uma aberração na natureza aqui, ó. Nada ave. Beleza? Então, pergunta. São necessários. O que são necessários para a superação? Tanto a dor quanto o arrependimento. Ou seja, sabe o que ele quer dizer? Sabe o que ele quer dizer para você? Que a dor e o arrependimento são necessários. Então aqui eu tenho o núcleo do meu sujeito composto, né? Núcleo do sujeito composto, e é o de número 1. E aqui eu tenho o núcleo do sujeito composto de número 2. Então eu tenho aí sujeito composto. Pegou? Beleza? Você viu que o processo é o mesmo? Acha o verbo e acha o sujeito. 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 Beleza? É assim que funciona. A primeira parte de sujeito já foi. Vimos o que é frase, o que é oração, o que é período. Achamos o sujeito simples, o composto, o oculto, desinencial, elíptico. Cuidado para não confundir esse cara com indeterminado. No próximo bloco, nós iremos falar do indeterminado, do inexistente e do charmoso oracional. Já aguardo você na próxima aula. Até lá, tchau!